Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Então, meus irmãos, nós nos reunimos aqui como família, como amigos na fé, como irmãos em Cristo, hoje para falarmos sobre a purificação, né? A mortificação dos sentidos, dos nossos sentidos externos mesmos. O nosso querido padre Rui Marim, o livro que eu uso como base é esse, Teologia de la Perfeição Cristiana, da Biblioteca de Autores Cristãos. Certo? Ou seja, Abac, né? Padre Antônio Rui Marim. O que seria a mortificação, a purificação dos sentidos? Não se trata de aniquilar, de destruir os nossos sentidos, ou ser inimigo de qualquer prazer. Prazer é algo bom, é algo que deve ser ordenado para o nosso crescimento em Deus. Prazer não é algo diabólico, prazer não é algo destrutivo, mas quando ele fica no lugar errado, é usado da forma errada, então prazer se torna algo muito pernicioso para nós, quando nós nos tornamos reféns do prazer e não vemos ele como um bem, né? E aproveitar esse bem da forma correta. Ou seja, aproveitar das criaturas de Deus, como Ele nos deu esta benécia, né? Como vai falar Santa Teresa, as mercês de Deus, né? Sem dúvida, as mercês de Deus se referem mais às graças espirituais, mas também as criaturas são bens do Senhor que Ele nos deu para que a gente se mantenha vivo, para que a gente possa crescer no sentido do trabalho, crescer na virtude, tendo perto de nós as criaturas e não colocando elas no lugar de Deus. Então, por exemplo, vai falar sobre as mortificações corporais. Vamos recorrer agora aos sentidos corporais, um a um, para nos mostrar como nos elevar a Deus, mortificando esses sentidos, né? Por exemplo, a vista. O que vai falar o Padre Rui Marinho? A vista é o mais nobre dos sentidos corporais, porém também é o mais perigoso, pela enorme sedução que sobre a alma exerce suas representações. Ou seja, alguns chamam a visão, a vista, de a janela da alma. Tu torna-te aquilo que contemplas, vai falar muitos mestres espirituais, né? Torna-te aquilo que contemplas. É um convite, mas às vezes é uma constatação. Quanto mais nós contemplamos a Deus, quanto mais nós contemplamos a beleza de Deus, quanto mais nós contemplamos os bens espirituais, mais nós vamos crescendo na vida de união com Deus. Mas quando nós contemplamos só coisas imorais, coisas feias, coisas fúteis, nós vamos nos rebaixando. O veneno daquilo que nós fixamos o nosso olhar vai penetrando em nós e vai nos autodestruindo. Vai criando a cidadela do demônio dentro de nós. E a cidade de Deus vai perdendo essa força. O homem velho vai vencendo e o homem novo vai se esgotando e não vencendo. Então é o sentido mais nobre, né, do externo, no sentido desses cinco, né, entre os cinco. No entanto, é muito perigoso.
Examinemos as diferentes classes de olhar e a conduta prática da alma em cada uma delas. Vamos lá. Quais são os olhares gravemente pecaminosos? Quais são? Todo olhar voluntário a uma pessoa ou objeto gravemente provocativo, sobretudo, se vai acompanhado de um mau desejo, é pecado grave. Vou repetir. Todo olhar voluntário a uma pessoa ou a um objeto gravemente provocativo, sobretudo se vem acompanhada de um mau desejo, é um pecado grave. Ou seja, eu sei que nessa direção que eu vou olhar, tem algo que vai me provocar, vai fazer com que eu deseje alguém, com que eu a cobice. E eu sei que é algo provocativo mesmo, que vai mexer comigo e que eu vou me alimentar com aquela desordem. E se isso vem acompanhado de um mau desejo, ou seja, eu sei que aquele objeto é provocativo, mas eu quero olhar porque eu quero desejar, eu quero saciar os meus instintos, eu quero me deleitar naquela visão provocativa. Se eu coloco o meu olhar em uma visão provocativa, já com desejo mal ao olhar, então eu estou pecando gravemente. Oséias, que exagero? Não é exagero. Isso é a perfeição cristã. Quem ama o perigo, nele perecerá. Nele apodrecerá, nele morrerá. Já fala as Escrituras. Então ter cuidado, nosso olhar. Porque às vezes nós reclamamos, poxa vida, tantos sonhos imorais, poluição noturnas com sonhos imorais, tantos desordens, uma briga. Algumas vezes isso acontece sem a gente mirar em nada, mas muitas vezes a gente acaba dando vazão à nossa visão a tudo que aparece pela frente. Às vezes só coisas provocativas, não há um mau desejo, mas nós vamos olhando e nos dando inúmeras permissões. Então o nosso olhar, ele deve ser casto, ele deve ser preservado. O nosso olhar deve ter uma inteireza. Um dia nós queremos ver a Deus. Um dia nós queremos contemplar a face do Senhor. São Domingos Sávio muitas vezes andava com o olhar baixo e perguntavam para ele, por que você anda com o olhar baixo? E ele dizia, porque um dia eu quero contemplar a Virgem Maria com esses olhos. Será que a nossa forma de olhar para as pessoas não é uma forma que leva elas a pecarem, nos leva a pecar, nos leva a tantas desordens? Quantos homens alimentam esse olhar desordenado e chegam a cair em pecados gravíssimos, da masturbação, do adultério e tantos outros pecados? Quantas irmãs também que vão alimentando esse olhar desordenado? Eu vou repetir aqui. Bem-vinda, Noênia. Deus te abençoe, minha irmã. Olha aqui o que vai falar o padre Rui Marinho. Toda mirada voluntária a uma pessoa ou um objeto gravemente provocativo, sobretudo, se vem acompanhado de um mau desejo, é pecado grave. Repito, eu olho para uma coisa que eu sei que é provocativa, eu quero olhar e eu já olho com mau desejo. Então eu estou me expondo ao pecado e estou querendo pecar. Não estou fugindo da ocasião. Nós precisamos fugir das ocasiões de pecado, né? Aí continua o padre Rui Marinho. Nos diz expressamente o Evangelho. Diz expressamente o Evangelho. Porém, eu vos digo que todo o que olhar uma mulher desejando-a, já adulterou com ela em seu coração. Mateus 5, versículo 28. Não é necessário advertir
que temos que evitar a toda classe de olhar impuro, né? De mirar, de fixar nas coisas, olhares impuros. Sem este primeiro passo, não somente a perfeição, mas sim a mesma salvação eterna corre grave perigo. Ou seja, se a gente não dominar o nosso olhar, não somente não seremos santos, como provavelmente podemos não nos salvarmos. Osés, e qual é a diferença do salvo e do santo? Ambos vão para o céu? Sim. Só que o salvo, geralmente, ele vai para o purgatório, né? Geralmente. É isso que acontece, né? Já o santo, se ele for muito santo, vai direto para o céu. Com exceções. Alguns santos passaram pelo purgatório rapidinho, depois foram para o céu. Mas, se a gente não vigiar o nosso olhar, nós podemos não viver a santidade e ainda perder a salvação. Só em alimentar sempre olhares desordenados. Às vezes, mas isso é algo tão bobo, mas é assim que o demônio nos destrói. O demônio nos pega pelas pequenas coisas. São João da Cruz vai falar que um pássaro ele pode estar amarrado ali por uma grande corda, ou apenas por um pequeno fio. Mas esse pássaro, se ele está amarrado, ele não pode voar. Então muitas vezes nós estamos amarrados nesse pequeno vício do olhar. Não, eu não faço, mas eu olho, eu tenho saudade do pecado e alimento essa saudade do pecado. Então isso nos prejudica demais na vida espiritual. Alimentar a saudade do pecado. O pecado não é para a gente alimentar a saudade, é para nós, ao lembrarmos que machucamos um dia a Deus com aqueles pecados, o nosso coração doer novamente e nós pedirmos misericórdia ao Senhor, porque ofendemos a Ele que é tão santo, tão bom para conosco, né? Então, eu falei primeiro do olhar gravemente pecaminoso. O olhar gravemente pecaminoso. Agora eu vou falar do olhar, das olhadas perigosas. Por exemplo, quando sem mau desejo, porém também sem causa nem razão suficiente, se fixa o olhar em uma pessoa. Fotografia, espetáculo, filmes, né? Minisséries, seriados, vídeos, coisas desse tipo. Aqui não está dizendo, mas porque não tinha isso ainda, no período que ele escreveu esse livro, Padre Rui Marinho. Quando nós olhamos para essas coisas, mesmo que seja sem mau desejo, mas que podem induzir ao pecado, se comete uma imprudência extremamente perigosa. A gente não está pecando se a gente não olha com mau desejo, mas a gente está sendo imprudente. É uma imprudência muito grande e perigosa. A maioria das vezes, em castigo dessa imprudência, a alma ficará privada da graça eficaz para resistir à tentação e sucumbirá miseravelmente. Na Sagrada Escritura, existem vários exemplos de semelhantes caídas. Por exemplo, do rei Davi, Salomão, Sansão, e a experiência diária confirma plenamente os oráculos bíblicos. O que está dizendo aqui? Bem-vindo, Valderina. O que está nos ensinando aqui o Padre Rui Marinho? Esse livro até os formadores comunitários estão lendo, que é a Teologia da Perfeição Cristã. Os formadores comunitários estão lendo, só que estão lendo na versão portuguesa e na edição resumida. Porque na edição resumida é mais ou menos umas 400 páginas, esse já é maior, é 1000 páginas, né? Aqui é o mais amplo. Aí é o Teologia pela Perfeição Cristiana, Teologia da Perfeição Cristã, né? Em português. Aí aqui é em espanhol, aqui é a edição maior, que os formadores comunitários estão usando, e os formadores pessoais, se eu não estou equivocado, que é o livro Ser ou Não Ser Santo, eis a questão, que é um resumo desse livro, certo? Só para ver que vocês têm em mão esse material, só que de forma mais resumida e em português.
O autor ele é espanhol, é o Padre Rui Marinho. O que o Padre Rui Marinho está dizendo para nós? Que muitas vezes é imprudência. Eu olho para uma coisa, mesmo sem mau desejo, mas eu sei que aquilo é perigoso. Por exemplo, um determinado filme, uma determinada cena, uma determinada coisa, uma determinada foto, e eu olho. Isso não é pecado ainda, mas é uma imprudência. E Deus, ele priva, está falando aqui, da graça eficaz. Alguém que se expõe sempre ao pecado. Então vai dar exemplo de pessoas que caíram miseravelmente. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi era para ele estar na guerra. O que ele fez? Ficou ocioso e ficou passeando pelo castelo. E ficou olhando lá Betsabeia tomar banho. Então ele teve uma imprudência. E por conta dessa imprudência ele caiu em pecado gravíssimo. Salomão também caiu nesse pecado. Sansão também caiu nesse pecado. E diversos homens na história da igreja. E nós vemos ao nosso redor e na nossa vida pessoal, quando nós somos imprudentes com o nosso olhar, nós ficamos mais fracos. Por quê? Deus, ele vai dar suas armas para quem vai usar. Se nós somos imprudentes, como é que nós vamos ter a graça de vencer a tentação contra a castidade? Se a gente fica olhando para tudo que a gente quer, mesmo sabendo que é perigoso olhar para aquilo, ou para aquela pessoa, para aquela cena. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o nosso olhar deve ser guardado. Alguém até perguntou, por que você tem os olhos, para olhar? Não? Sim, mas as pálpebras é para fechar. O pescoço é para desviar o olhar. O pescoço é para baixar. Ou seja, que desculpa esfarrapada. Eu preciso me desviar das ocasiões de pecado. Nós precisamos. Então, por um simples gesto, nós podemos nos expor a perder a nossa alma. Ficar olhando para tudo. Vou assistir esse filme, já assisti, e passa a cena imoral e a pessoa assiste, ou olha uma fotografia, ou fica olhando vídeo no Face, ou fotos e fica curiando, se expondo ao perigo. Aí vai falar o Padre Rui Marinho que o Senhor, na maioria das vezes, em castigo dessa imprudência, vai privar a alma da oportuna graça eficaz, porque nós temos as graças eficazes, a graça atual, para vencer determinada tentação. Mas quando a gente se expõe ao perigo, não tem como vencer. Continuando. Pela formosura da mulher, muitos se extraviaram, e com isso se incendiaram com o fogo da paixão. Eclesiastes 9, versículo 9. Detrás de o olhar pode vir o alboroto da imaginação. Ou seja, pode vir... A nossa imaginação é fértil, né? Então, através do olhar pode vir um bocado de pensamento que não tem nada a ver. Aí vai continuar assim. Por trás do olhar pode vir um desejo irresistível. Continua. Pode vir uma imaginação fértil, um desejo irresistível e uma caída vergonhosa. Tudo isso por causa de um olhar imprudente, de um olhar perigoso. Você olha, não é nem pecado ainda, mas você sabe que não deve estar olhando e fica só olhando, e olhando, e olhando. Não é com maldade, mas fica alimentando as chances de pecar. Então isso pode causar o quê? Uma bagunça na sua imaginação, um desejo muito forte, irresistível para a tentação, e uma queda, uma caída vergonhosa. Cairmos vergonhosamente em um pecado mortal. Sem o controle e o freio dos olhos, é muito difícil manter-se no caminho da virtude. E é muito difícil se manter no estado de graça, quando nós não sabemos desviar, controlar e colocar freio nos nossos olhos. Então, repito aqui, a imaginação fica bagunçada, os desejos ficam irresistíveis e pode ter uma queda vergonhosa. Tudo por conta de uma falta de controle e freio no nosso olhar. Então o Padre Rui Marinho vai nos advertir acerca disso.
Eu falava, Kelvin, no início, bem-vindo também, Thiago, que esse livro, os formadores comunitários e os pessoais, eu acho que tem, né? Que é o Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão. Esse é o Teologia de la Perfeição Cristiana, que é o maior, que é em espanhol, mas também tem em português, pela editora Magnífica. E o que vocês têm é o Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, do Padre Rui Marinho, que é uma síntese, é um resumo desse, entenderam? Muito profundo aqui. Eu estou falando só sobre a parte do olhar ainda, falando, sendo porta-voz do Padre Rui Marinho. Vejam como é profundo. Aí continua ele. A alma que aspire seriamente a santificar-se tem que fugir como se fugisse da peste, de toda ocasião perigosa. A alma que aspire seriamente a santificar-se fugirá como da peste, de toda ocasião perigosa. Você quer ser santo? Sim ou não? Se você quer, se eu quero, se nós queremos, nós devemos fugir das ocasiões perigosas de pecado, como se fosse de uma peste, né? Aí continua o Padre Rui Marinho. E por sensível e doloroso que se resulte, renunciar sem vacilar. Renunciar sem vacilar, o quê? Aos espetáculos, revistas, praias. Oséias, eu não posso ir para a praia? Pode, mas deve ser muito prudente, e se for muito necessário, e tem que escolher, isso aqui eu estou falando quem quer buscar uma vida de santidade, é o Padre Rui Marinho, não sou eu que estou inventando nada não, certo, gente? Não sou eu. A gente tem que evitar praias muito tumultuadas, ou dias muito tumultuados, porque todo mundo hoje na praia, todo mundo é um hipérbole, certo? A grande maioria estão quase nu nas praias. E será que o homem e a mulher, vendo o outro quase nu, não tem reações ali desordenadas? Embora não peque, mas fica muito tentado, muito exposto diante da tentação. Então, evitar determinados tipos de leituras, né? Certos romances muito cheios de duplo sentido, evitar tudo isso, evitar os filmes, séries que tenham cenas perigosas. Aí ele vai dizer: amizades ou trato com pessoas frívolas e mundanas que podem ser ocasião de pecado. Aquele amigo que só fala coisa de duplo sentido. Aquele amigo que só fala coisas que deixam o veneno na alma, que fica sempre com insinuações. Se você tem um amigo assim, ajude ele corrigindo. Eu conheço muitas pessoas que, isso não é um julgamento, eu estou falando de algo real, que nós corremos risco também de ser isso para as pessoas, que ficam com brincadeiras venenosas. Às vezes nós temos uma caminhada, somos da igreja, somos consagrados, tem pessoas, padres, freiras, consagrados na comunidade, pessoas do grupo de oração, e a gente se expõe a cada situação ridícula, que é muito perigoso para nós e para os outros. Certas brincadeiras de duplo sentido, às vezes um duplo sentido muito sutil, muito venenoso, aquela coisa traiçoeira, astuta. Quando você vê pessoas assim na sua amizade, no seu ciclo que você convive, na caridade, os corrija, para que ele não se perca e não leve outros a se perderem. Meus irmãos, isso não é um moralismo, isso é desejo pela santidade que nós devemos ter e devemos pedir a Deus, este desejo profundo da perfeição. O grande problema é que nós queremos ser santos sem cortar essas ervas daninhas da vida de santidade. Isso aqui é só o começo. Isso aqui não é grande coisa. São as pequenas coisas. Então, cuidado como estão as suas amizades. Pessoas que só conversam frivolidade. Quer saber de todo tipo de novidade. Ei, sobre o que aconteceu hoje, aquilo e aquilo. Pessoas que sempre têm o que fofocar, o que fuxicar, o que contar. Isso é perigoso, porque aguça a nossa curiosidade, desordena, né? Então essas amizades perigosas com pessoas frívolas e mundanas. E às vezes os mundanos estão no nosso convívio, estão dentro da igreja. Os mundanos não é só alguém que não teve experiência de Deus, não. Porque infelizmente hoje, nós mesmo tendo uma experiência com Deus, corremos o risco de ter uma vida tíbia, morna. Nós rezamos,
O texto, o ofício, a oração pessoal, o estudo bíblico, comungamos, fazemos vigília, temos uma leitura espiritual, mas vivemos como pagãos. Isso é um perigo terrível para a nossa alma. Nós não podemos aceitar isso, meus irmãos. Devemos lutar com afinco contra essa armadilha do demônio. Eu achei que ia falar sobre todos os sentidos e vou ficar só no olhar. Meu Deus do céu, glória a Deus, bendito seja Deus. Que é muita coisa, gente, profunda, e a gente não pode só ler, tem que comentar um pouco, né? Continuando. Essas pessoas mundanas e frívolas podem ser ocasião de pecado. Oséias, então eu não devo evangelizá-la? Sim, devo evangelizá-las. Mas eu não devo entrar no mundo de pecado delas e pecar com elas, isso é loucura, né? Por a qual, sobretudo, melhor dizendo, nas cidades populosas modernas, extremará a modéstia de seus olhos, para não tropeçar com a procacidade de tudo que tem ali, né? A imodéstia descarada no vestir. O que Padre Romarinho está dizendo? O seguinte: nas cidades grandes, Pacajus é uma cidade de médio porte, não é uma cidade grande, mas já tem isso, né? Mas é uma cidade mais interiorana, né? Mas tem uma grande população. Ele está dizendo, se a pessoa mora no centro urbano, numa cidade grande, tem mais cuidado ainda. Porque nesse centro, isso no tempo do Padre Rui Marinho, né? Antigamente, algumas décadas atrás, já havia isso. Ele está dizendo o quê? Uma imodéstia descarada no vestir. O que é imodéstia descarada? Eu digo, e isso é uma frase pesada, pior que é real. As moças de família hoje, não todas, tem exceções, se vestem pior do que muitas prostitutas, do que as prostitutas no tempo de Jesus. As moças de família, não estou falando das moças que estão ali desregradas, numa vida de pecado, de bagunça, no ateísmo, em tudo que é desordem. Não, estou falando de pessoas muitas vezes que têm caminhada, pessoas muitas vezes que têm uma vida, como é que eu diria, até de uma orientação familiar, de uma boa família. Se vestem muitas vezes como pessoas prostituídas. E pior que a pessoa já nasce nesse ambiente tão desordenado, de uma imodéstia descarada. O nome aqui é imodéstia descarada. A pessoa anda assim, quase com a blusa que é um sutiã, ou então com a roupa muito excessivamente colada, né, que desenha o corpo. Hoje é o homem e a mulher, infelizmente. E ela acha isso super normal. Ela acha que não tem nada a ver a pessoa andar assim, afinal de contas, ele e ela não tem maldade alguma. Qual o problema? Eu não estou fazendo para seduzir alguém. Mas eis o grande problema. Eis o grande problema. A pessoa vai ser envenenada, independente de você querer ou não. Corre esse risco, né? Então aqui eu falei até agora do olhar, que é um pecado grave. Falei do olhar, dos olhares perigosos, que ainda estou continuando, né? Continuando, né? Continuando. Depois ele vai falar sobre os olhares curiosos. Olhares curiosos. Falei do olhar, que é um pecado grave. Depois falei só dos olhares perigosos, que não é pecado grave, não é pecado ainda. E agora os olhares curiosos. São aquelas olhadas, aqueles olhares, né, que se recai sobre um objeto mau, que nem sequer é perigoso, nem é sujo.
não tem outra finalidade que a de simples recreio. Eu só vou como a gente fala no Ceará, me entreter, que é o correto é entreter, né? Eu vou me entreter com isso aqui, vou só olhar. Tá fazendo o quê? Não, só olhando para isso aqui mesmo. Por quê? Não, só para me distrair. Às vezes nós queremos, por conta dessa curiosidade, nos colocar em situações difíceis também, né? Tais são, por exemplo, a vista dos monumentos artísticos de uma cidade, e outras coisas mais. Tem algum pecado acerca disso? Não. Só que a gente, mesmo sem perigo de pecado, devemos ter cuidado, frear o nosso olhar. Hoje, mais ainda, frear o nosso olhar, de curiosidade. E hoje a gente fica curiando. Aqui vai dar vários outros exemplos, né, de turismo, de praias, de monumentos na cidade, olhar para tudo. Quem dera que ainda fosse assim hoje. Hoje nós ficamos o quê? O Instagram olhando, o WhatsApp, Facebook, YouTube, só olhando, aí TV passa de um canal para outro. Ou seja, nós vamos alimentando a concupiscência no nosso olhar, a desordem na nossa forma de olhar. Então a nossa oração provavelmente vai ser muito distraída, porque a gente olha tudo o que quer. Mesmo que não sejam coisas pecaminosas, a gente fica olhando, quer saber de tudo. Aquela pessoa que escacavia tudo, né? Mesmo sem ser algo pecaminoso, algo imoral, algo imprudente, mas está alimentando isso, vai gerar muitas distrações. Às vezes eu não posso olhar, vou fechar meus olhos agora? Pode. Mas não fique curiando, né? Principalmente nas redes sociais, curiando tudo. É o novo, curiando, hein? Isso é um prejuízo para a nossa vida espiritual. Porque as imagens que vai vir na sua vida de oração é só daquilo que você passa o dia todinho só olhando. Como é que vai vir coisas profundas? Se você e eu só olhamos coisas ridículas, fúteis, não tem como ter profundidade, né? Não sei se tem alguém acompanhando ainda, eu não entendo muito do Instagram, não. Ou se todo mundo já saiu, tô falando sozinho. Tem alguém acompanhando aí ainda ou não? Porque aqui mostra que não tem ninguém, né? Não tem ninguém vendo, não sei. Se não tiver, mais verão depois, né? Na gravação do YouTube. Tinham 4 pessoas. Continua o Padre Rui Marinho. Se impõe, pois, a mortificação do sentido da vista, ainda em coisas lícitas ou não perigosas. Nisto, como em tudo, se há de proceder com serenidade e equilíbrio. Ou seja, a gente deve mortificar a nossa vista, sim, mas não pode ser um desequilibrado. Não posso olhar para nada, não posso ver, não. Ei, Osés, eu vou te mostrar um presente que eu ganhei, te mostrar aqui as fotos da minha família. Não posso ver nada, não. Não é um desequilíbrio. É serenidade, sem ser escravo da curiosidade, mas contemplar as belezas de Deus muito tranquilamente. Procurar ver sempre coisas mais belas. E coisas do seu dia a dia simples, que não são pecaminosas, ver de forma ordenada, sem um excesso das coisas. Tem problema de ver as coisas, se alguém te mostrar a casa dela, um local bonito. Não, isso faz bem para a alma, beleza, faz bem para a alma. Então, serenidade e equilíbrio em relação a essa mortificação. Nós não, se fosse para a gente não ver nada, a gente não tinha nascido com essa função de ver e contemplar as coisas. Então existe um objetivo, uma finalidade, né, do nosso olhar, certo? Devemos proceder gradualmente e sem chegar jamais a extremos extravagantes ou coisas ridículas. Isso deve ser uma coisa discreta também, não ser uma pessoa ridícula e escrupulosa, achar que tudo é pecado. Poxa vida, eu olhei por um gato correndo e achei legal, achei bonito, fiquei olhando as formigas passarem. Tem problema? Tem não, criatura, é uma coisa boa. É a criação de Deus, você olha ali as perfeições de Deus na criação. Não vai ficar paranoico, escrupuloso, não. Não é isso aí, entenderam? Senão se torna ridícula essa situação. Aí não é perfeição, aí já é loucura, né?
Alguns episódios que se leem na vida dos santos são mais para admirar do que para imitar. O que está dizendo aqui? Que nós, muitas vezes, queremos ser santo imitando atitudes externas de algum santo. Por exemplo, teve santos, como São Luís Gonzaga, que não olhava nem para a mãe dele. Isso foi uma graça, uma inspiração que ele recebeu. Isso para ele era caminho de santidade. Mas eu e você vamos dizer, não, eu vou ser igual a São Luís Gonzaga. Eu não vou olhar para minha mãe. Eu não vou olhar para o meu irmão. Não vou olhar para minha irmã. Eu não vou olhar para as minhas amigas. Não. Aí compreendeu tudo errado. Tudo errado. Nós devemos admirar isso que aconteceu como via de santidade para São Luís Gonzaga, para São Domingos Sávio, que sempre estava com ele abaixo continuamente, né? E saber que eu sou chamado também a ter uma descrição no meu olhar, mas que eu posso olhar também para alguém com respeito, com zelo. Aqui entra dois conteúdos muito bons que eu peço que vocês que vão acompanhar esse vídeo providenciem mesmo. Tratado da Castidade. Quem acompanhar esse vídeo depois pode me pedir esse PDF que eu passo. Tratado da Castidade, Santo Afonso Maria de Ligório. Tratado da Castidade, Santo Afonso Maria de Ligório. É um livro de 25 páginas, 30 páginas, certo? Vale a pena ler, reler, rezar, fazer retiro com ele. Tratado da Castidade. E a grande obra de São João Paulo II, Teologia do Corpo. Teologia do Corpo, de São João Paulo II. As suas maravilhosas catequeses sobre a teologia do corpo. Essas duas obras, uma bem pequena e profunda e outra enorme e também muito profunda, vão te ajudar, vão nos ajudar a entender melhor essas questões, esse equilíbrio, né? Alguns episódios que se leem na vida dos santos são mais de admirar que de imitar, sem chegar a estes extremos que Deus não pede a todos. É certo que a mortificação de guardar os nossos olhares, né? Nossa forma de olhar é um ponto importantíssimo. Não só no aspecto negativo, de nos preservar dos grandes perigos, mas também no sentido positivo, de fomentar intensamente o recolhimento e a vida de oração, absolutamente indispensáveis para alcançar a santidade. Então, creio que vocês entenderam aqui, né? Que a gente evita certos olhares para evitar o pecado, mas também para crescer na vida interior, crescer no recolhimento. Porque alguém que se dá muito à curiosidade, fica difícil que essa pessoa ela tenha uma vida interior, um recolhimento profundo. Fica bem difícil, tá bom? Então peço que compartilhem essa live, vai ficar aqui salvo no IGTV e também no YouTube. Salve Maria. Bem-vindo, Alisson.